Oiê! Seja muito bem-vinda a mais uma aula da Comunidade Costuraí. Essa daqui é uma aula especial volta às aulas. Então, nessa aula a gente vai aprender a fazer esse estojo aqui. Então é um estojinho trapézio, olha lá, ele vai ter bastante espaço para carregar tudo que a gente quer carregar, né, no volta às aulas, seja para faculdade, seja para escola, enfim, até mesmo para professor, ó, serve bem, né? E aqui na parte de fora, ela também tem bolsinhos. Então essa aba aqui, ó, ela é muito especial, porque ela tem bolsinhos, tanto aqui na aba, então dá pra gente colocar algumas coisas como post-its, e aqui também a gente consegue colocar caneta. E fecha tranquilamente. Fofíssima, né? Fofa, diferente, tenho certeza que você vai arrasar aí no Volta às Aulas com essa peça. Você me ajuda demais curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal, então se você não é inscrita, já aproveita esse momento agora e já se inscreve e aproveita e me conta aqui nos comentários o que é que você achou desse nosso estojo com aba. E lembrando que o molde dessa peça está no link aqui na descrição, tá bom? Então é um arquivo que você pode imprimir em tamanho real ou que você pode usar para ver as medidas. É muito fácil, é só ir na descrição e clicar nesse link que já vai abrir o molde para você. Eu espero que você goste muito desse estojo especial Volta às Aulas e agora bora lá comigo ver os materiais que a gente vai usar para fazer. E bora lá ver os materiais que a gente vai usar para fazer esse nosso estojo. Para as partes principais, então as partes de fora, eu vou usar essa sarja aqui impermeável, tá? Então já é uma sarja, já é mais grossinha. Mesmo assim, eu dublei a minha sarja com TNT 80 para ela ficar ainda mais encorpadinha. E aqui a nossa aba também, certo? A dublagem eu ensino direitinho lá no laboratório como fazer, que colas usar, tá? Então se você tiver qualquer dúvida, lá dentro do laboratório das bolsas, meu curso para iniciantes, eu já ensino isso desde o comecinho. Para fazer a estrutura da parte principal, tá? Então, ó, dessas partes aqui, eu tô usando espuma PAC de 2 milímetros, então uma espuma bem fininha, porque não precisa pesar aqui também. Pro forro, eu vou usar cetim dublado, então esse cetim também está dublado e eu já comprei desse jeitinho aqui, tá? Agora a gente tem várias lojas onde a gente consegue comprar o cetim dessa maneira e é um material muito bacana porque ele é muito fácil de limpar. Então se sujar de caneta, é muito fácil a gente limpar ali com álcool, por exemplo, ou com sabão neutro e água. Para fazer os bolsinhos externos ali, eu vou usar essa telinha, que é a telinha vôlei, tá? É só para segurar mesmo as nossas canetas. Vou usar zíper de metro, tá? Então zíper e um cursor. E vou usar também viés de Boneon, que é esse viés aqui, já é um viés industrial, eu gosto bastante. Então para fazer alguns detalhes, alguns acabamentos, eu vou usar esse viés aqui. Para fazer o acabamento da aba, eu vou usar um botãozinho, pode ser o Ritas mesmo, como a gente vai usar para fazer um estojinho, uma necessaire, o Ritas super serve. Então, bora lá para a aula. Então, a gente vai começar fazendo toda a base, toda a estrutura dessa peça aqui. Então, como eu já te mostrei, aqui eu tenho a minha sarja impermeável, ela já está dublada. E esse processo aqui de dublagem, na verdade, todo esse processo que a gente vai fazer aqui de estrutura, de matelassé, eu ensino com muito mais detalhes lá dentro do laboratório das bolsas, que é o meu curso para iniciantes. Então, se você tem alguma dúvida nessa parte aqui, faz muito sentido você estar dentro desse curso. Ele vai te fazer muito bem, ele vai abrir seus horizontes para isso e vai te ajudar a arrumar as bases aí das suas peças. Então, eu já peguei aqui, ó, vou matelassar, então eu vou costurar isso daqui na minha espuma. Já fiz, ó, as marcações do meu matelassé, fiz de 4 em 4 centímetros, tudo para um lado, depois tudo para o outro. Peguei aqui, ó, um pedaço, tá? É um pedaço mesmo grande, sempre faço maior, de espuma, tá? Tô usando uma espuma PAC de 2 milímetros, como é uma peça pequena, eu não preciso pesar nessa espuma. E por baixo, eu tô usando um TNT 40, porque ele é só uma base, tá? Então, como é que vai ficar esse sanduíche? Meu tecido dublado por cima, no meio, a minha espuma PAC, e embaixo, uma base, então um TNT bem fininho, TNT 40 gramas. E aí, ó, vou juntar todo mundo assim e vou fazer todas as minhas costuras do matelassé. Bem tranquilo. E lembrando que para essa pecinha aqui eu tô usando a agulha número 16 e tô usando o ponto 5, tá? Então pode ser um ponto bem largo aí para essas costuras aqui do matelassé ficarem bem bonitonas.
Finalizei aqui meu matelassê, ó, ficou bem bacana, aqui a parte de trás, aqui a parte da frente. Eu sempre faço todas as costuras de um lado depois do outro e pra arrematar eu passo essa costura aqui ao redor do molde todo. Acho que é a maneira mais tranquila, mais rápida de fazer. E aí a gente vai tirar aqui o excesso de espuma e TNT. Prontinho, agora eu vou fazer isso lá do outro lado e já volto com os dois prontos. Os dois lados aqui, ó, estão prontinhos, matelaçados, cortadinhos, ó. Então, aqui a base já está pronta, bora para a próxima parte. Nessa próxima parte, então, a gente vai preparar os bolsinhos de fora, tá? Então, eu vou fazer um grande, que é esse daqui, ó, que acompanha a parte principal, e um que é um menorzinho, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um viés aqui, pra gente fazer o acabamento, ó, na boca desses bolsinhos aqui. Nesse retangularzinho a gente vai colocar de um dos lados maiores, tá? E eu vou usar, então, o meu viés de boneon, que é meu viés industrial. Pode usar viés de tecido, viés de sintético, o que você preferir, não tem problema nenhum, tá? Então, ó, ele já tem um vinco, dobro no vinco, encaixo aqui e vou costurar bem na pontinha. Olha lá, fica bem bonitinho, tá? Agora eu vou pegar aqui, vou fazer a mesma coisa nesse outro bolso, lembrando que vou fazer nessa parte maior, tá? Olha lá. Então, meus bolsinhos estão aqui acabados, tá? Esse daqui eu vou separar, que é o maiorzinho. E esse outro menor, o que a gente já vai aproveitar e fazer? Eu já vou aproveitar e a gente já vai finalizar aqui essa aba, tá? Então, vai ter um bolsinho na nossa aba também, tá? Então, ela vai ser funcional aí, né? Então, vou colocar aqui, ó, minha telinha vôlei sobre o meu forrinho, tá? Da aba, dessa abinha aqui, que vai ser um bolsinho também, tá? Então, eu vou colocar aqui, desse jeitinho. Vou clipar ele aqui pra me ajudar, ó, tá? E vou passar uma costurinha aqui de cada lado, uma costurinha bem segurança, tá? Então, bem na pontinha. Prontinho, ó. Agora já fixei. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, o meu forrinho e vou colocar direito olhando pro direito, tá? Ó, desse jeitinho aqui, ó. Direito olhando pro direito. Coloco uns clipezinhos aí pra facilitar também. E aqui, a gente vai fazer um truque aqui. Ó, como a gente tem essas partes arredondadas e a gente quer que ela fique bem bonitinha, a gente vai fazer uma marcação, tá? Então, uma marcação aí de 1 centímetro, que é a nossa margem de costura. Tá? Então, ó, vou vir aqui, vou fazer uma marcação em toda essa parte aqui, tá? Então, aqui eu já fiz a marcação de um lado, mas claro que se você tiver a reguinha que você fez ou o cone de linha que você usou para fazer essa curva, bem melhor, tá? Que eu tô usando uma curvinha de 3 centímetros, que seria ali a curva do nosso cone de linha, inclusive. Pode usar ele, sem problema nenhum. Ok? Então, aqui, tá? Fazer essa marcação vai me ajudar muito a fazer essa curva bem bonitona. E o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o meu ponto ali para 3,5, tá? Um ponto de médio para pequeno, tá? Se você tem dificuldade em dominar a sua máquina e nas curvas, o ideal é que você faça, inclusive, os exercícios de coordenação que eu deixo lá no curso para iniciantes. São impecáveis para suas curvas, para suas costuras ficarem, ó, show de bola. Prontinho, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o excesso de material aqui, principalmente nas curvas, tá? Então, sem excesso de material e com uma costura bem bonitinha. Agora, já tirei o excesso, bora virar aqui.
Olha só que curvinha mais linda, né? Toda bonitinha, não tá toda quadradona. E aí, eu vou passar aqui, ó, por essa parte aqui de fora, vou passar um pesponto pra ficar bem assentadinho. Prontinho, ó, uma parte aqui com o bolsinho já está prontinha. E aí, a gente vai para essa próxima parte aqui, ó, tá? Então, fiz lá o meu outro bolsinho, a gente já tinha feito o acabamento. E a gente vai, ó, posicionar aqui, vou pegar um dos lados principais, né, das partes principais aí do espelho. E vou clipar eles aqui bonitinhos. E a gente vai fazer a costurinha de segurança aqui nas laterais. Prontinho, tá? Presinho aqui. Agora, o que a gente vai fazer, ó? Então, agora a gente vai centralizar aqui, ó, tá? Os dois. Então, vou pegar aqui a minha aba, vou fazer uma marcação com giz, tá? E a parte principal também. Porque aqui, preciso fazer um pique. Tá, ó. E vou posicionar dessa maneira. Ó. Aqui tem a parte do forro, olhando pro direito aqui da minha peça, tá bom? Ó. E aqui, desses dois lados, eu coloquei bolsinhos, certo? Ó. Então, quando a gente abrir, um bolsinho vai estar olhando pro outro. E aí, a gente vai prender aqui na parte de baixo. Ó, prontinho. Essa parte aqui principal, a parte da frente, já está pronta, tá? Aqui eu vou aproveitar e já vou colocar os meus botõezinhos, porque daí fica mais fácil a aplicação, tá? Então, aqui, a gente vai fazer uma marcação, tá? Vou fazer uma marcação aqui, ó, bem no cantinho mesmo. 2 centímetros de cima para baixo, 2 centímetros da lateral pro meio, tá? Ó, 2 e 2. E aqui do outro lado a gente faz com a mesma medida. Beleza? Então, a gente vai colocar 2 botõezinhos aqui. Então, ó, já fiz a marcação e vou fazer um furinho. Só que esse furinho, ó, eu vou fazer ele um pouquinho mais pra baixo aqui, tá bom? Ó, quase chegando aqui na minha marcação. Então, primeiro eu vou fazer o furinho aqui da minha aba. Tá? E depois, ó, a gente pode marcar, ele vai ficar um pouquinho só pra cima aqui, ó. Ele vai ficar só um pouquinho pra cima, ó, do meu bolsinho, tá bom? Isso daqui pra gente dar uma folga, porque quando tiver cheio de coisa, né, a gente consegue prender e as coisas vão ficar bem acomodadas aqui dentro do nosso estojo, tá bom? Se ficar muito justinho, as coisas vão ficar meio perdidas aí. Então, eu já vou aplicar aqui os meus botões, tá? Já volto com todos eles certinhos. E, claro, você pode usar o botão que você tiver aí. Coloquei aqui os meus botõezinhos, ó, então na abinha e aqui também, ó, lembrando que eu sempre coloco um pouquinho só, tá? Aqui mais pra cima do nosso bolsinho, pra gente ter uma folguinha legal aí, tá? Então, perfeitinho aqui. Bora lá, então, pro próximo passo. Agora, a gente vai, então, montar essa peça aqui, né? Fazer todo o meio dela aí, montar a parte principal. Pra isso, eu vou pegar o meu zíper, tá? E vou posicionar aqui, ó, direito do zíper, olhando pro direito da minha peça, aqui na parte de cima. Ok, ó. Fiz isso aqui. Fiz isso aqui. Então, eu vou trocar aí o meu calcador por um calcador mais fino, se o seu for, por exemplo, mais grosso ou máquina doméstica. Eu vou usar o meu mesmo, que é de 0,5 centímetro. E, ó, a gente vai costurar aqui, seguindo o trilho do nosso zíper. Costurado aqui meu zíper, vou pegar agora o forrinho, tá? E vou posicionar direito do forro, olhando pro direito da minha peça. Fixa ele aí. Se você já é experiente, esse processo dá pra gente fazer de uma vez só, né? O sanduíche só. Pode fazer. E a gente vai costurar aqui de novo. Prontinho. Costurei. Virei, ó. Vou unir as duas partes aqui, ó. Tá? Então, ó, jogando o forro bem pra dentro. A gente vai passar um pesponto aqui embaixo do zíper.
Prontinho, ó, parte de dentro, parte de fora. Agora a gente vai fazer isso do outro lado. Peguei aquele nosso outro lado, a parte de trás da nossa peça, ó. E aí eu vou posicionar aqui o meu zíper. Ó, lembrando aqui que eu vou sempre posicionar o direito com o direito, certo? E aí, bora lá fazer uma costurinha aqui. Nesse mesmo lado aqui, eu vou pegar o outro forrinho, vou posicionar direito com direito. E bora lá costurar. Abro, jogo pra trás. Aqui, ó, é sempre bom observar aí se realmente tá bonitão, tá? Porque o próprio forro, ele pode querer ir pra baixo, assim, do nosso zíper. Tá bom? Então, pode puxar aí bem direitinho. E da mesma maneira como a gente fez aqui, a gente vai fazer do outro lado também, pesponto. Coloca o seu cursor, se o seu zíper for como o meu aí, por metro. E bora lá, então, finalizar essa peça. Como que a gente vai fazer? A gente vai abrir ele desse jeito, ó. Eu vou juntar as duas partes principais aqui, ó. E vou juntar os dois forros, tá? Então, traz os dois forros para um lado, duas partes principais para o outro lado. Vou clipar aqui. Sempre bom, tá? Deixar o clipezinho aí. E eu vou jogar aqui o meu zíper aqui para a parte do forro, tá bom? Então, eu vou começar costurando lateral do forro e depois a parte principal. Vou fazer isso do outro lado também, tá bom? Retrocesso no começo e no fim. Cuidado aqui na hora do zíper, tá? Chegou aqui, vira. Fiz de um lado, bora lá pro outro. Beleza? Agora o que a gente vai fazer, ó? A gente vai costurar aqui essa parte do fundo. Costurei. Agora a gente vai fazer a nossa caixinha de leite aqui da parte do fundo, tá? Então, esse quadradinho aqui de baixo, ele é a nossa caixinha de leite. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou unir essa costura de baixo com a costura lateral, desse jeito aqui, ó, tá? O ideal aqui, ó, é que a gente consiga juntar, né, unir aí, ó, essas duas costurinhas. Tá bom? Se tiver bem certinho, você vai conseguir unir essa costurinha e a sua caixinha de leite vai ficar bem retinha. Ó, uno, pode até abrir aí essa costura desse jeito aqui, ó, tá? Abre assim. E vou passar aqui uma costurinha. Certo? Ó. Bora lá fazer isso do outro lado, ó. Uno as duas costuras. Abro, posiciono na minha máquina. Prontinho. E aqui, na parte do forro, a gente vai fazer uma coisa mais ou menos parecida, tá? Só que, ao invés de a gente fechar o forro aqui, o fundo inteiro, a gente vai fechar só um cantinho e o outro, tá? Por quê? Porque daí a gente consegue fazer o parto dessa peça. Se não tiver nenhum buraquinho, a gente não consegue virar. Então, ó, venho aqui no cantinho e faço uma costurinha ali de uns 2 centímetros. Prontinho. Agora, com essa costura, a gente consegue fechar a caixinha de leite de um lado e do outro.
E simbora pro parto dessa peça. Rápida, né? Vai ficar linda, show de bola, cheia de detalhes e rapidinho de fazer. Bora lá então, ó. Aqui eu vou abrir, tá? Essa peça. Uma coisa legal que dá pra gente fazer aqui por dentro, ó, é dar uma selada aí na pontinha do nosso zíper, pra garantir que ele não vai desfiar, tá bom? Só na pontinha. Prontinho, virei aqui o meu estojo. E o que a gente vai fazer aqui agora? Vou puxar o meu forro, tá? Vou dobrar 1 centímetro aqui de cada lado. Tá? Vou dobrar pra dentro aqui, ó, pra gente fazer o acabamento aqui. Então, eu dobrei 1 centímetro e vou passar uma costurinha bem fininha aqui, tá bom? Bem na pontinha. Prontinho, nosso estojo aqui com a aba do lado de fora. Lindo, né? Nosso estojinho trapézio. Está pronto. Eu espero que você tenha curtido demais essa aula. Eu espero que você faça ela aí, que arrase aí no Volta às Aulas. E se você está começando, fica aqui o meu convite para você conhecer o Laboratório das Bolsas, que é o meu curso para iniciantes. Então aqui a gente fez uma peça, só que você conseguiu perceber quantas coisas estão envolvidas numa peça dessa, né? Então quantas bases, como preparar um tecido, o material, a estrutura, e tudo isso faz total diferença no nosso trabalho com bolsas, com costura criativa, e você vai aprender tudo isso lá dentro do Laboratório das Bolsas. E entrando hoje no Laboratório das Bolsas, eu te dou de presente o acesso à comunidade de Costuraí, que é um lugar onde já tem mais de 100 projetos prontinhos para você fazer. E para você entrar hoje mesmo, é só clicar no link que está aqui na descrição. Eu espero que você tenha gostado dessa aula especial de Volta às Aulas. Eu te ensino aqui, você costura aí. Até a próxima aula.